Vocação ou concorrência no vestibular, qual deve ter o maior peso na escolha da carreira? Um mix desses fatores, mas o que deve predominar mesmo é a vocação, o interesse que a pessoa tem pela profissão. O que é importante é que a profissão dos pais seja uma referência para o jovem na questão social e profissional, para que ele possa ampliar seus horizontes. Através da profissão dos pais, ele possa conhecer mais aprofundado outras áreas adjacentes, porque muitas vezes um pai, por exemplo, que é advogado, e ele tem essa profissão com muito gosto, não só pela questão financeira, mas que Paixão por aquilo. Não trabalha com tributarista. Essas áreas específicas, Isso, como advogado tributarista, por exemplo. Então, o que acontece? O filho vê que na carreira jurídica tem outras áreas que são importantes também no desenvolvimento social, que tem um bom apelo no sentido financeiro, mas que tem o apoio, por exemplo, da psicologia jurídica, que tem o apoio do serviço social, da assistência social, e ele consegue se interessar por áreas. Também o apoio dos pais, o incentivo, é importante em dar a liberdade de escolha e a possibilidade de um diálogo de novas carreiras, novas profissões, porque isso que é importante. Agora, o apoio dos pais pode ser prejudicial quando força o jovem a escolher determinada carreira por status, porque tem retorno financeiro. Então, forçar o jovem a seguir é totalmente prejudicial. E você acha que a escolha da carreira é uma decisão para a vida toda? Há alguns anos atrás era, hoje em dia não mais. Nós temos escolha por algum tempo, hoje em dia, porque a própria situação profissional que o Brasil nos leva, ela não pode ser uma situação estável num país que ainda está em formação, que é um país que tem uma sociedade que está mudando, que todo o sistema também de aposentadoria está mudando, e onde a sociedade tem novos apelos a cada década. Então, o que acontece? Muita gente hoje, aos 40 anos, está começando a carreira. Renova, né? Isso. Então, não necessariamente precisa ser para a vida toda. Muita gente, depois de um certo tempo, tem estabilidade em determinada profissão, e aí sim escolhe o tempo para fazer uma nova área e pode conciliar ou pode seguir uma nova carreira. Isso é saudável e é um reflexo de que a sociedade está se modernizando, está se tornando mais dinâmica. E aí, Gilmar, quando surge a dúvida, como um estudante pode ter certeza se está fazendo o curso superior certo ou se está na hora de mudar? Ele precisa de apoio familiar, ele precisa olhar para dentro de si, fazer algumas reflexões, alguns exames de consciência, porque não é uma outra unidade curricular, uma outra disciplina que ele paga, que ele cursa na faculdade, que ele não se realizou, que significa que a carreira vai ser um fracasso. Ele precisa muitas vezes de apoio e ajuda profissional, mas precisa também conhecer suas aptidões. Não adianta hoje um engenheiro civil, dando como exemplo, ele simplesmente ter interesse pela área de construção, pela área de obras, mas ele não é uma pessoa metódica e pragmática, não tem uma habilidade cognitiva que é favorável para a área de cálculo. Ele tem, por exemplo, alguma defasagem na atenção, que ele também não percebeu. Se ele não corrigir, se ele não observar, mesmo que ele tenha interesse, mesmo que ele tenha desejo e apoio, talvez não tenha um profissional de gabarito. Então, precisa ter um conjunto de fatores a serem observados. A vocação, as aptidões próprias, aptidões pessoais, cognitivas, e também a questão de análise da situação do mercado. Isso é importante para a pessoa, além de conhecer muito a si mesmo, a sua estrutura de personalidade. E com relação à orientação vocacional, qual é a importância desse trabalho e qual é a melhor hora de procurar o serviço? A melhor hora é aquela onde realmente vai surgir dúvidas que você não consegue respostas e que você pode até buscar, mas muitas vezes esbarra na questão do conhecimento mais aprofundado de determinadas áreas ou no conhecimento mais aprofundado de situações próprias e que a pessoa não tem essas respostas de uma maneira muito clara. E essas dúvidas surgem ali por volta do segundo ou terceiro ano do ensino médio. Nesse caso,
que é importante é um diálogo claro também com a coordenação das escolas, para que as escolas também consigam trazer profissionais que esclareçam. Feiras de profissões são importantes também. E aqueles testes vocacionais que costumam ser aplicados nos colégios, eles são realmente interessantes e eficazes? São, mas quando são aplicados por profissionais especializados nessa área. Porque a maioria dos testes vocacionais, profissionais, são testes cujo domínio é do psicólogo. Então, testes de revista, testes que se encontram em sites populares, eles não têm uma validação científica, não tem uma amostragem fidedigna, então corre-se o risco de você acabar sendo enganado numa situação tão importante e vai descobrir esse engano lá na frente, depois de cursar 2, 3, 4 semestres, investir dinheiro, tempo, né? E um processo de frustração muito intenso. Então, os psicólogos educacionais precisam estar aptos a trabalhar os testes vocacionais, cruzando dados com aptidões específicas e cruzando os dados com os testes de personalidade.